Amém? Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé, começamos mais uma semana. Mais uma semaninha. Semana de número 19 aí, ó. Minha idade, 19 que eu já passei. Já passou ou já não passei? Passei, já passei. Abra aí, irmãos, sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 33 e versículo 15, é o tema, onde está o tema desta semana. Mais uma semana maravilhosa. Estive ali, agora conversando com o Cláudio ali, sobre a nossa semana. Começamos uma semana, o melhor de Deus. Olha essa exclamação, o melhor de Deus. Irmãos, qual será o melhor de Deus para as nossas vidas? Qual será o melhor de Deus para as nossas vidas? Êxodo capítulo 33, versículo 15. Todos acharam, dando glória a Deus? Glória a Deus. Vamos ler todos juntos, amém? Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Novamente, no 3, 1, 2, 3. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Sente aí dando glórias a Deus. Irmãos, o que Deus tem de melhor para dar para nós, do que Ele não tenha já te dado? Que tema maravilhoso. Depois dessas semanas vai ter um tema também que em maio, maravilhoso, irmãos. Mas este aqui, o melhor de Deus. Gênesis, quando Deus cria o homem no seu sexto dia ali, quando Deus cria o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí Deus então molda o barro. E depois que Deus moldou o barro, Deus deu o melhor dele para mim e para você. O Espírito de vida. Deus sopra no homem o Espírito de vida. O próprio Deus habitando dentro de mim e de você. Irmão, que semana maravilhosa vai ser os temas que no decorrer dessa semana. Aproveite. Leia esta palavra, acompanhe o devocional que o nosso pastor sempre manda, porque esta é uma semana gostosa, e saiba que o melhor de Deus já está em você. Eu estava ali conversando com o Cláudio agora, às vezes nós pensamos, o melhor é a saúde. Para quem está doente, o melhor de Deus é ficar curado. Para quem está desempregado, às vezes o melhor de Deus é uma pessoa querer o seu emprego, ou alguém querer um bem material, ou alguém querer uma providência de Deus. Mas o melhor de Deus nós já temos, que é o Espírito Santo de Deus. Não vai ser eu que vou ministrar, mas esse tema como é maravilhoso, irmãos. Jesus, quando ele é assunto aos céus, e os discípulos não querem que ele vá, ele fala: se eu não for, o Consolador não vem. Se ele não fosse, o Consolador não viria. Mas ele foi e o Consolador veio. O melhor de Deus, irmãos, está todo momento conosco. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim e dentro de você. Nós não saímos de casa e viemos à casa do Senhor só porque nós queremos ou porque é gostoso no domingo nós se reunir. É porque o Espírito Santo de Deus nos conduz a estar juntos, a adorar a Deus com alegria.
Ontem tivemos ali, eu não sei se todos foram, aquela marcha maravilhosa ali, uma presença de Deus na praça, vários louvores, vários grupos, várias bandas tocando e falando de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, isto é o melhor de Deus para a minha e a sua vida, o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa que está do seu lado aí, tem o melhor de Deus, o Espírito Santo. A pessoa que você é o melhor de Deus, o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos orar, e depois o grupo de louvor já vai louvar. E hoje é um culto para você glorificar, agradecer a Deus. Entregue tudo que você trouxe, tudo que você trouxe da sua casa, entregue nos pés do Senhor hoje. Não leve nada para casa. Se você trouxe tristeza, entregue a tristeza aqui. Se você trouxe alegria, entregue a alegria aqui. Se você trouxe preocupação, entregue a preocupação aqui, porque o Senhor está aqui para ouvir o meu e o seu pedido. Mas Ele também está aqui para ouvir o meu e o seu louvor, a minha e a sua gratidão por estarmos vivos. Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, ó Pai querido, pela sua presença. Obrigado, ó Pai querido, por estarmos aqui, ó Deus. E nesta noite, ó Pai, queremos iniciar este culto, ó Pai, como já lemos a tua palavra. Se o Senhor não estiver conosco, ó Pai, que nós não passamos daqui, ó Pai, não passamos deste monte, ó, não passamos o dia. Pai querido, que esta noite o Senhor encontre corações abertos, ó Pai, encontre corações sinceros, encontre corações, ó Pai, gratos, que este lugar, ó Pai querido, possamos sentir a tua gloriosa presença e a alegria do Espírito Santo, a força da sua presença, no nome de Jesus, amém. Só dos irmãos para a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor por bastante. Estamos cansados de um trabalho, a gente chega e fala, trabalhei hoje o dia todo, eu não queria folga, não é assim? Ou é só comigo que acontece isso? Mas graças ao Senhor, porque nós temos um trabalho, um emprego, não é assim? Nossa, eu faxinei a minha casa todinha hoje, eu estou quebrada, nossa, estou muito cansada. Glória a Deus que nós temos um teto, uma casa para faxinar. Aleluia, Deus. E glória a Deus que nós estamos aqui hoje reunidos. Vira para o seu irmão aí, dá uma olhadinha nele. Cumprimenta ele aí, Pai do Senhor, irmãos. Isso. Glória a Deus, porque ele está aqui. Porque se não fosse Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, entregar a sua vida por nós não estaríamos hoje aqui, Jesus. Então hoje é um momento de gratidão ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu sou grato por tudo que o Senhor fez na minha vida, principalmente pela morte e ressurreição do Senhor. Amém? Vamos aplaudir novamente o Senhor. Yeah.
Aleluia a Deus. Olha os louvores que nós temos sido ministrados, hein, irmãos. É presença de Deus purinha nas nossas vidas, irmãos. Nós possamos valorizar isso todo o tempo, porque esse dia nunca mais voltará atrás, irmãos. Senta aí, irmãos. Senta dando glória a Deus. Vou aproveitar uns minutinhos aqui antes. Nós vamos falar da oferta já. Mas como é gostoso estar na presença de Deus. E não é só estar, é sentir a presença de Deus. Porque existem pessoas que só estão na presença de Deus. Existem pessoas que conseguem chegar na casa do Senhor e não sentir a presença de Deus. Que não seja o seu caso e não seja o meu caso nesta noite. Que nós possamos estar na presença de Deus e sentir a presença de Deus e aproveitar a presença de Deus. Porque isto é o que Deus tem de melhor para nós, o próprio Deus. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Abre sua Bíblia. Achei o que eu ia pedir, mas já achei, irmãos, ó. Mês de maio, irmãos. Eita. Pelo que nós clamamos o mês de maio? Hoje é o primeiro culto do mês de maio. E o nosso clamor neste ano para o mês de maio é clamando pela voz de Deus no... Não é isso não. Isso aqui foi o ano passado. Opa. Eu passando vergonha, irmãos. Calma aí, deixa eu achar meu outro. Esse aqui foi o ano passado, a voz de Deus, irmãos. Esse mês é presença de Deus, né, pastor? Olha só. Passei vergonha agora, irmãos. Aqui, achei. Achei, irmãos. Achei, Jesus. Jesus é bom demais. Aqui, ó, clamando pela presença de Deus. Clamando pela presença de Deus. Hoje é o segundo culto. Dia 1º foi quinta-feira. Verdade, irmãos, ó. Verdade. 2 gafes, hein? Não vou dizer nem que foi a presença, não pode nem pôr a culpa em Deus nesse daí, foi eu mesmo. Clamando pela presença de Deus. É verdade, tem uma semana desse mês que vai falar sobre a perigosa presença de Deus. Olha o spoiler aí, hein? Não sei quem é que vai pregar nessa semana, mas uma semana vai dizer assim, ó, a perigosa presença de Deus. Olha o que você acabou de cantar e o que eu acabei de cantar. O meu coração é o seu altar. E nós estamos na presença de Deus. E esse mês iremos clamar pela presença de Deus em nossas vidas. E uma semana deste mês, você vai aprender quão perigoso é estar na presença de Deus. Mas eu vou deixar isso para a semana que quem for pregar. Abre aí sua Bíblia em Mateus capítulo 6. E eu quero ler alguns versículos com os irmãos. E nós vamos fazer oferta. Eu tinha certeza que era esse aqui, irmãos. Você viu que eu até estava já no jeito. Mas é a presença de Deus. Bom, tão bom quanto. Maravilhosa presença de Deus. Mateus capítulo 6. E versículo 31 diz assim, ó: portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Que coisas essas, irmãos? Que coisas essas? Dizendo o que comeremos,
o que beberemos, ou o que vestiremos. Malaquias 3,10 vai dizer: trazei todos os dias na casa do Senhor, para que tenha mantimento, na onde? Na casa do Senhor. Malaquias 3,10. Jesus, no Sermão do Monte, está dizendo exatamente sobre a nossa inquietude do dia a dia. Porque não tem ninguém que está aqui hoje, que quando foi se vestir para vir para a casa do Senhor, não se olhou no espelho e teve aquele sentimento: estou bonito ou estou bonita para ir para a casa do Senhor. Se preocupou com o que estava vestindo ou não se preocupou? Se preocupou. Alguns de nós, no decorrer do dia, tivemos pelo menos uma refeição. Uns podem ter tido até o privilégio de tomar café, almoçado ou jantado antes de vir para o culto. Preocupação nossa, de nós, se é comer. Eu e você, comer. É uma preocupação ou não é? É. A gente se preocupa todos os dias com essas coisas. E no momento, e o que beberemos, lógico, que é a água, ou refrigerante, ou o que você quiser beber. Mas a casa do Senhor também necessita de todas essas coisas, irmãos. Porque a Bíblia acabou de dizer aqui, a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo assim, não se preocupe com essas coisas, mas se preocupe primeiro com o reino e a sua justiça. E a casa do Senhor também necessita de coisas para vestir, coisas para beber, e todas essas outras coisas nós precisamos. E por isso que eu e você faz o que na casa do Senhor? Nós ofertamos. Porque o templo sozinho não trabalha. Eu e você trabalha. O templo, as quatro paredes, não trabalha. A luz não se paga sozinha. Nós não fabricamos luz. Nós não fabricamos água. Nós não fabricamos esse piso bonito que nós estamos, essa iluminação maravilhosa, todos os instrumentos. Irmãos, a estrutura que acontece de mídia para esse culto acontecer, tudo é a minha e a sua oferta. E como eu disse, algumas pessoas, nós fomos privilegiados no dia de hoje, nós tomamos café, nós almoçamos, e alguns podem até já ter jantado antes de vir para o culto. Mas outras pessoas não. Então essa igreja também ajuda outras obras. No dia da ceia, eu e você traz 1 quilo, traz algo, uma primícia, para ajudar estas pessoas. Nós cumprimos Malaquias 3:10. Trazemos o dízimo à casa do tesouro. Para que haja mantimento aonde? Aqui. Nós nos preocupamos em comer, nós nos preocupamos em beber, nós nos preocupamos em investir, que nós possamos ter também na minha e na sua vida essa mesma preocupação em investir a casa do Senhor, em trazer coisas para beber para a casa do Senhor e para que nós possamos ornar a casa do Senhor, a minha e a sua oferta. E como eu já disse mais de uma vez, irmãos, Deus nunca dá aquilo que Ele não tenha dado primeiro. Deus ofertou primeiro, Deus, não vou dizer que Deus dizimou primeiro, porque Ele deu, acho que mais do que 10%, irmãos. O Espírito dEle, a Trindade dentro de mim e de você, é 30% de Deus dentro de você. Deus deu mais ou não deu mais? Porque Deus nem dividiu em 10, se dividiu em 3. E um da Trindade está todo o tempo comigo e com você. 33% de Deus está constantemente comigo e com você. Então nós possamos ofertar com alegria, que nós possamos ter corações, como nós aprendemos aqui com o nosso pastor, genuínos, corações abertos, com pessoas, que nós possamos abençoar a casa de Deus com generosidade. Porque o generoso é aquele que dá com alegria, e ele se alegra quando ele dá, porque só dá quem tem. A Bíblia não diz que é melhor dar do que receber? Porque é muito simples isso. Porque só dá quem tem. Quem não tem, não dá, irmãos. Quem não tem amor, não tem como dar amor.
Quem não tem compaixão, como nós aprendemos aqui algumas semanas atrás, quem não tem compaixão não tem como dar compaixão. Se você não é generoso, não tem como você ser generoso na obra do Senhor, ou ser generoso com o seu amigo, ou ser generoso com a sua família. Se nós não formos generosos aqui, nós não seremos generosos em lugar nenhum. E não tem jeito, irmão, se nós guarda, se nós retém, nós gasta do mesmo jeito. Porque o dinheiro só foi feito para uma coisa, só para gastar. Não é? Não tem outra utilidade. Dinheiro e arma, só tem duas utilidades. Arma mata e dinheiro nós gasta. Não tem outra utilidade. Então faça isso, empregue o seu dinheiro no lugar certo, na obra de Deus, porque aqui multiplica. Aqui sempre irá multiplicar. Não, então se eu ofertar hoje, o irmão está dizendo que Deus vai me dar um carro, uma casa e tal, e isso e aquilo. Deus pode dar sim, irmãos. Se for o projeto de Deus para mim e para a sua vida, Ele vai dar. Ele vai. Mas se você estiver fazendo só por isso, não sei se vai chegar tão rápido quanto chegaria se você fizesse só com o coração aberto. Porque existe uma linha, pode ficar despreocupado, Deus não fica devendo. Deus não é caloteiro, irmãos. Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas às vezes vai demorar um pouquinho mais, mas porque Ele conhece o meu e o seu coração. Então traga, uma hora você irá colher. Temos aprendido aqui com o nosso pastor sobre a semente e o fruto. Então traga a semente, traga também o fruto do seu trabalho, e que Deus irá abençoar a minha e a sua vida o tempo todo o tempo e para sempre. Fique de pé, vamos ofertar com alegria. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, se é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é a sua palavra genuína e verdadeira. Até comentei com o Cláudio ali agora há pouco, lá de fora. Irmãos, aquele que lê a Bíblia sempre, o Misael é um dos cidadãos aqui que pode até confirmar o que eu vou dizer. A Bíblia fala mais de dinheiro do que salvação, irmãos. Amém ou não, amém, Misael? A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Aquele que é avarento, aquele que é mão aberta, aquele que persevera na obra do Senhor, aquele que entrega com alegria, aquele que traz o fruto com alegria, aquele que é perseverante naquilo que faz, tudo que você fizer com o coração aberto, seja a oferta da viúva, seja aquela oferta que você trouxe com alegria, que você separou no comecinho da semana para o Senhor, tudo que eu e você fizer para o Senhor, irmão, Deus está vendo. E não é só o financeiro não, irmãos, é o seu glória a Deus, é a sua gratidão, é o como eu e você chegamos neste lugar, é o louvor que foi entoado aqui. O meu coração é o seu altar. Como estamos, Deus? Está aqui, ó Pai querido, diante do Senhor, o seu povo, ó Pai. Iremos, ó Deus tremendo, ofertar agora, ó Pai querido, entregar ao Senhor, ó Pai querido, nosso financeiro, ó Pai. Mas se alguém, ó Pai querido, nesta noite não tem o financeiro a entregar, o Senhor, ó Deus tremendo, é dono das empresas, ó Pai. O Senhor, ó Pai querido, é dono da porta, Pai querido, qual o seu servo necessita do emprego, ó Pai. O Senhor, ó Pai querido, é o dono, ó Pai querido, de todas as empresas, grandes e pequenas, ó Pai querido. O Senhor, ó Pai querido, conhece a capacidade do seu servo e também conhece o desejo, ó Pai querido, da área em qual ele quer trabalhar, ó Pai. Pai querido, o Senhor também conhece aquele que trouxe o fruto, aquele, ó Pai querido, que trouxe a semente. Recebe, ó Pai querido, a nossa oferta, recebe, ó Pai querido, a oferta do seu povo, recebe o coração grato, recebe, ó Pai querido, o coração feliz, recebe, ó Pai querido, as nossas vidas, no nome de Jesus, amém.
sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. No céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Ele é o Senhor.
Aleluia. Este é Jesus. Pai da eternidade, príncipe da paz, esse é Jesus. Aproveitar que você está de pé, já vamos orar pelas crianças. 3 orações, irmãos, poderosas em nossas vidas. Nós vamos orar pelas crianças, pelos enfermos e pela palavra. Amém? Estenda suas mãos para cá. Isso aí, ó, a igreja de hoje. Esta aí é a igreja de hoje. A de amanhã ainda vão nascer. Essa aqui já existe. Deus está diante do Senhor, ó Pai, a sua igreja. Os seus filhos, ó Pai querido, cada criança, ó Pai, o qual o Senhor escolheu para esta noite aprender a tua palavra, ó Deus. Pai querido, abençoa cada criança, ó Pai querido, a professora, aquela que irá ser usada como ferramenta para ensinar estas crianças, ó Pai, o seu caminho, a sua palavra, ó Pai querido, verdadeira e genuína, no nome de Jesus. Amém. Deus, estamos diante do Senhor, ó Pai querido, cada um daqueles enfermos, ó Pai, que a sua igreja lembrar neste momento, ó Pai querido, toma de conta, ó Pai querido, de cada um, ó Pai, derrama, ó Pai querido, a sua bênção, derrama, ó Pai querido, a sua cura, derrama, ó Pai querido, o bálsamo, ó Pai, pois a saúde está nas tuas mãos, ó Pai, a vida está nas tuas mãos, ó Pai querido. Peço a ti, ó Pai querido, pelo nosso PA, aquele hospital, ó Deus tremendo, ao qual ninguém vai para bater papo. Pai querido, toma cada profissional que trabalha naquele lugar, cada pessoa que está ali, ó Deus tremendo, que o Senhor, ó Pai, entre com providência nas vidas dos funcionários e das pessoas que estão ali, tomando elas nas tuas mãos, ó Pai. O hospital do câncer, ó Deus tremendo, olha para aquele lugar, ó Deus, olha para as famílias daquele lugar. Pai querido, às vezes não tem esperança, mas a nossa esperança está em Cristo. Que o Senhor coloque as mãos naquele lugar, ó Pai, abençoe as vidas que estão ali sendo tratadas e aquelas, ó Pai querido, que estão tratando, no nome de Jesus. Amém. Pai querido, também queremos pedir o Senhor, ó Pai, fala conosco, ó Pai. Deus tremendo, teu servo, qual o Senhor escolheu para esta noite, anjo desta igreja, ferramenta sua. Pai querido, o povo é seu, a palavra é sua, Pai. Continua falando conosco, até aquilo, ó Pai querido, que às vezes nós não queremos ouvir, mas necessitamos, pois nós somos o seu povo, comprados e lavados pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus. Amém. E as palmas louvem ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, amém? Saúde a igreja na paz do Senhor. Quem está rouco aí diz amém. A gente gritou muito ali na marcha, né? E o frio, o tempo mudando aí. Mas foi uma bênção, né, irmãos? Tivemos a oportunidade, como o irmão Rafael disse aqui, de marchar para Jesus, né? A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a marcha, né? Era para você ter dado glória a Deus aí. Pode glorificar, pode exaltar, porque a marcha não foi pro pastor Eduardo, ou pastor Haroldo, ou os pastores ali, ou para homem nenhum, a marcha foi para Jesus, amém? E quem pôde marchar ali pôde ver que Deus tem operado nessa cidade grandemente, através da vida de cada crente, de cada cristão, que está empenhado aí na oração, no partir do pão, né? Na palavra e na comunhão, amém? Então, que possamos continuar cada ano, né, que passa, que os nossos evangelismos, nossas marchas aí fora, seja melhor, né, mais pessoas, mas a quantidade eu sei que importa também, mas com cada vez mais que cada um de nós possamos estar mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso tema que temos falado durante essas semanas aí, né, de santificação. E aproveitando que os irmãos estão em pé, abra aí sua Bíblia. Êxodo capítulo 33, verso 1. Nós estamos falando sobre santidade, ou santificação, né, como você queira chamar. E algumas semanas atrás nós vimos que
para produzir santidade, precisa ter um processo, né, na nossa vida. Um processo que vai trazer implicações, mas esse processo se chama santificação. E pegamos lá a vida de Isaías, vocês lembram, né? Que até então, até o capítulo 5, ele não tinha santidade, não tinha santificação na vida dele, mas ali no capítulo 6, quando ele vê o Senhor, ele começa a se santificar. E agora já estamos falando sobre a vida de Moisés, e aí falamos lá no capítulo 3, e agora vamos para o 33. Quem achou da glória a Deus? Verso 1, 2 e 3, e depois o 15. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito a qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Agora o versículo 15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Amém? Pode tomar o seu lugar. Já foi orado aqui pela palavra. E Deus tem se revelado a nós. A nossa oração é para que a palavra revelada e nós saiamos daqui para praticar lá fora. Amém? Esse é o nosso desafio. Vai cair na prova lá fora. Fala para o seu irmão, vai cair na prova. Amém? E a prova é lá. Fala para ele, a prova é lá fora. Fala para ele, a prova é na prática, né? Então nós vimos que para produzir santidade, a primeira coisa lá atrás é o processo. E a gente tem que estar comprometido com esse processo. Você não vai produzir santidade se você não se comprometer. Nós falamos na vida de Isaías, né? Depois falamos que esse processo ela traz algumas implicações. E aí nós vimos depois que sem santidade não dá para servir. Quem lembra dessa palavra? Ninguém consegue servir ao Senhor de uma maneira contaminada com o mundo, com o pecado. Precisa ter santidade, precisa se arrepender, precisa, lembra lá, ter aquela tristeza segundo Deus, ter aquele que ele fala lá em Tiago, né, falando do arrependimento, ele fala: vós que sois de ânimo dobre, né, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai. Tem que ter pranto, tem que ter choro, né? Converta-se o vosso riso em tristeza, ó. Converta-se para quê? Por causa do arrependimento. É a santificação. Depois nós vimos para servir, né? E na semana passada nós vimos nas fases da vida de Moisés. E aí a gente falou aqui na quinta-feira, pregando, porque domingo foi o culto de aniversário da igreja, que a primeira fase na vida de Moisés era a fase da ilusão. É a fase do palácio. Todo mundo passa por essa fase, todo crente. Depois dos 40 anos, Moisés foi para a fase da provação, a fase do deserto. Na fase da ilusão, ele mandava nele. Ele era dono do seu próprio nariz. Ele agradava a ele. Na fase da provação, agora, ele vai agradar os outros. Ele vai agradar o sogro e os outros, né? Todos também passam por essa fase. Mas a terceira fase, ela é facultativa. Ela era uma fase que precisa escolher. Nem todos passam por essa. Estão dentro das igrejas, mas muitas vezes não vai para essa terceira fase. A terceira fase é a fase que nós chamamos de comunhão com Deus. Amém? Comunhão com o Senhor. Nem todos passam por essa. Ah, mas eu estou na igreja, mas eu estou fazendo, mas não basta fazer. Você tem que ser primeiro. Lembra? Ser primeiro, depois fazer, né? Então, a primeira fase era a fase da ilusão, todos passam. A fase da provação do deserto, todos passam. Aí ele vai para a terceira fase da comunhão com Deus. Vai ter ilusão, algumas, mas ele vai poder sobressair,
porque agora Deus está com ele, Jesus está com esse crente, que agora foi para a terceira fase. Vai ter provação, mas não há provação maior do que não posso suportar. Jesus está conosco, maior é o que está conosco, né? Mas é interessante que nem todos vão para essa terceira fase. Ou ficam no deserto, na provação, ou ficam na ilusão. A ilusão é mentira. E hoje, como tem ilusão, irmãos? A internet está cheia de ilusão, mentira. E o pai da mentira é Satanás. Muita ilusão aqui. E muitos estão aqui nessa fase da ilusão. Mas eu sou crente, eu sou filho de crente, eu estou na igreja, eu dou glória a Deus, eu canto, eu toco. Mas está na ilusão, tem que sair da ilusão. E sair da provação também. E aos 80 anos, Moisés vai para a fase da comunhão com Deus. E o ponto de partida daquela fase, que nós chamamos de comunhão com Deus, mas de santidade na vida dele, ele não tinha encontro com o Senhor antes dos 80 anos, foi a primeira palavra que Deus disse para ele: Moisés, Moisés, não se aproxime. Porque agora, quanto na fase da ilusão, ele agradava a ele, na fase da provação ele agradava os outros, e na fase da ilusão, Moisés era dono do seu nariz, ele fazia e achava que ninguém, né, ninguém era dono dele, ele podia fazer, tanto que ele mata o egípcio lá em terra, ninguém está vendo, mas sempre tem alguém vendo, né? E Moisés, ele agora nessa fase da comunhão com Deus, Deus começa a falar para ele: você vai ter que me obedecer, não se aproxime. O velho homem lá de trás da ilusão quer voltar, porque quando ele vê, né, aquela maravilha, ele fala: vou me aproximar. Deixa as ovelhas aí, vou me aproximar. E aí Deus fala: não se aproxime. Deus começa a ensinar que precisa obedecer, que você não é mais dono do seu nariz, né? Então, ponto de partida, aí Deus fala, ponto de partida da santidade na vida de Moisés, na vida de todo crente é: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Tira aquilo que está atrapalhando você de tocar na santidade de Deus. Moisés tem um encontro com a santidade de Deus ali, e aí a gente viu essas três fases na vida dele, né, que agora nós falamos do ponto de partida, né, que tem que, para viver em santidade, tem que tirar as sandálias, que a sandália representa tanta coisa: salto alto, orgulho, altivez, né? Santidade representa o que está impedindo, está entre você e Deus está dizendo: tira isso aí, que é idolatria, as sandálias, né? E depois, semana passada, nessas três fases, a segunda implicação, que a primeira é tirar as sandálias, a segunda é viver exclusivamente para Deus. É um viver exclusivo, né? É a terceira fase, na comunhão com Deus. Mesmo que venha a provação, mesmo que venha o fogo da provação, Deus disse para Moisés através da sarça: olha, não vai te consumir, porque a sarça não consumia. Por mais que venha a ilusão, quando ele vê aquela sarça maravilhosa, ele diz: olha, isso não é nada, você tem, né, que continuar tendo implicações na sua vida. E assim agora na nossa vida, nós precisamos tirar sandálias, nós precisamos viver exclusivamente para Deus. E aí vem hoje a terceira implicação. A terceira implicação na nossa vida é um viver em dependência total de Deus. É a terceira implicação. A gente vai ver, acho que mais ou menos 8, como o irmão Rafael falou. Esses meses que vão vindo a palavra aqui, seja quem for ministrar, vai trazer essa palavra de implicações. O que é implicações? Que agora tem que você trazer para a sua vida. Implica na vida do santo, o santificado por Jesus. É você, amém? Não é aquela imagem que noutrora, outro tempo você adorava, olha o santo e tal, não. É você agora. Você foi santificado. E agora você precisa viver isso em compromisso com Deus e a sua palavra, né? Então, a experiência da santidade é viver, a experiência da santidade é viver, aí vem o tema, o melhor de Deus, amém? Experiência da santidade. Ninguém vai viver o melhor de Deus impuro, contaminado com o mundo, amigo do mundo, não vai viver o melhor de Deus, amém? Então a experiência da santidade é viver o melhor de Deus. Então, viver sem sandálias, viver exclusivamente, e terceiro, é um viver em dependência de Deus. Você já parou para imaginar se você depende de Deus totalmente? Ou você depende em partes? Deus está falando conosco que só vai depender de Deus aquele que vive em santidade. Senão ele só vai viver de qualquer jeito, né? E aí tem que tomar muito cuidado. E
na prática da nossa vida, na prática para a nossa vida, nós lembramos lá de Marta e Maria, amém? Lembra de Marta e Maria? É a prática da dependência, do depender de Deus, porque Maria escolheu uma boa parte, e Marta escolheu as coisas. Qual que era a boa parte? A boa parte é Jesus, amém? A boa parte é Deus. E a Marta escolheu o quê? As coisas de Deus. Não que as coisas de Deus não fossem importantes, são, mas Deus é muito mais importante, amém? Dá glória a Deus, dá aleluia, glorifica, senão o irmão João vai falar para você dar, né? Esse texto de Marta e Maria está lá em Lucas 10:38, se você quiser anotar aí para lembrar, né? Na prática da nossa vida, uma escolheu o melhor de Deus e a outra escolheu, né, as coisas. E precisa ser prioridade na sua vida Deus, amém? Deus primeiro. E aí a gente fala de Marta e Maria, Jesus lá, que é o próprio Deus, né? Então, é uma escolha, irmãos. Diga comigo, é uma questão de escolha. Amém? Escolher viver o melhor de Deus. A Maria escolheu essa boa parte lá. E você, o que está escolhendo? Amém? O que você está implicando na sua vida desse melhor? E o melhor de Deus é Deus. Amém? Repita, o melhor de Deus é Deus. Está fraco, hein? O melhor de Deus é Deus. Amém? Ninguém tem dúvida disso. Amém? Tem até uma música, acho que do Kleber Lucas, que diz: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está... Quem já ouviu essa música aí? Mas o melhor de Deus já veio, é Deus. Amém? Eu entendo a questão do contexto da música, ele está falando, mas o melhor de Deus é o próprio Deus. Esse é o nosso tema dessa palavra. O melhor de Deus, como o irmão já trouxe aqui para nós na abertura, né? E não é o que ele promete, não é o que ele faz, né? Não é. O melhor de Deus é o próprio Deus. É o próprio Senhor na nossa vida, né? Então, o propósito que está acima dos outros propósitos, comunhão com Deus. Viver em comunhão, viver para glorificar a Deus. Que Moisés, ele tem uma missão ali, e a primeira missão dele é: você vai viver em comunhão comigo, Moisés? Então você vai viver na terceira fase para me glorificar. Então o propósito é a comunhão com o Senhor, porque o que vai ter na eternidade, irmãos? Vai ter conta na eternidade? Vai ter dor de cabeça na eternidade? Vai ter... Não. Eu sei que você gosta de fazer conta, mas não vai ter conta lá. Então, o que você tem que acostumar aqui não é fazer conta. Você tem que acostumar aqui, além das contas que tem, é viver em comunhão com Deus. Ah, eu vou na igreja. Não é só vir na igreja, é todos os dias. É todos os dias. É um viver em comunhão com Deus. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Agora você passou para a terceira fase. E a implicação, além de tirar a sandália, viver exclusivo, é viver em dependência, comunhão comigo, Deus está dizendo, né? Então, acima dos outros propósitos que nós temos, acima das outras submissões, nós temos a missão de viver em comunhão com Deus. Amém? Então, é melhor você se acostumando aqui com a comunhão com Deus, que lá no céu, na eternidade, se você quer ir para lá mesmo, aqui é o ensaio. Fala para o seu irmão, aqui é só o ensaio. Amém? Então é melhor se acostumando, já que você vai para o céu, com a santidade, porque lá tem, e é para sempre, a presença de Deus. Você vai dormir e acordar com a presença de Deus, você vai comer com a presença de Deus. A gente não sabe o que vai fazer no céu, tem gente que não fala que não vai dormir, então vai viver como, sei lá, os anjos. Não vou dormir, não sei, a gente não sabe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente não sabe, mesmo que se for dormir, você vai dormir e vai acordar com a presença de Deus. A morada que Ele preparou para você lá, Ele disse: eu vou preparar lugar, você vai estar lá com a presença de Deus. Então você tem que acostumar isso aqui. Aqui é um ensaio, irmãos.
Não pense que você vai chegar lá se você não ensaiar aqui. Eu estou ensaiando fazendo conta. Eu estou ensaiando, né, fazendo, casando. Lá não vai ter casamento também. Ninguém deu glória a Deus. Ainda bem, que senão sua mulher ia pegar você pela cabeça, pelo pescoço. Tão esperto, né? Lá não vai ter casamento. Tem gente alegre já, vai ficar solteira, vai ficar tranquilo, mas você vai ter. E então tem que acostumar aqui. Nós estamos fazendo estágio aqui na terra, é um ensaio. Agora fala para o seu irmão, aqui é só o estágio, né? Para viver na eternidade, depender só de Deus. É só Deus, irmãos. É só Deus. Então o melhor de Deus fica claro aqui que é Deus. Então, quando nós entendemos que o melhor de Deus é Deus, nós passamos a depender dele e o processo de santidade na nossa vida, né, vai passar, você vai passar a depender devido ao processo de santidade. Quem não vive comprometido com o processo da santidade não depende de Deus. Ele depende do dinheiro, ele depende do outro, depende do marido, depende da esposa, depende do pastor, depende do patrão. Ele depende de aceitação dos outros, porque ele não vive em santidade. Então ele vai querer depender das outras pessoas. Ele vai depender, e aí as pessoas, as coisas, o dinheiro vai falhar. Agora, quem tem santidade, vive no processo de santidade, depende de Deus. E Deus nunca falha, irmãos. Deus nunca falhou e não falhará. Não sei se vocês viram essa semana, eu vi, não sei se é antigo esse vídeo, mas alguém estava falando, é lógico que não é algo assim, uma frase gigante, mas chegava e perguntava para a pessoa, 5 minutos com Jesus ou 5 milhões no seu bolso agora de reais? Quem viu isso aí? E o que a pessoa aceitava? O quê? Dinheiro. Perguntou para vários, o dinheiro, ninguém falou Jesus. Ninguém falou Jesus. Aí o pregador lá falou depois, explicou, olha, por quê? Porque aquele que compete com Jesus, o próprio Jesus falou dele, é o mamon. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Jesus falou isso, né? As riquezas. Se perguntasse 5 minutos com Jesus, ou 5 minutos com Satanás, o que as pessoas iam responder? Jesus. O Satanás não compete com Jesus. Ele tem que, e até os demônios creem e estremecem. Agora o dinheiro, se você depender só do dinheiro, você está frito, você vai ficar. E aí o tacho está fervendo, cada vez mais. Para esperar aqueles que dependem do dinheiro, dependem das pessoas, mas tem que depender só de Deus. E só vai depender de Deus aquele que vive em santidade. No processo. É um processo por toda a nossa vida, não pode desistir. Fala para o seu irmão, não desista. Dependência, é o que Jesus falou em João 15, verso 4. Coloca para nós aí na tela. Está penteando o cabelo. João 15, verso 4. Jesus falou isso e falou de dependência. Marcos está gostando. Está dependendo. Dependência de Deus. Os nossos adolescentes são muito espertos, né? Se eu colocar a mão no cabelo, eu não faço nada, não, nem o celular, nem o computador. Ó, permaneçam em mim. Olha aí. Permaneçam em mim. O que Jesus está falando? Vocês conhecem essa passagem aí. Ele começa falando, eu sou a videira verdadeira. Vocês, né? Meu pai é o lavrador, tal. Aí chega no 4, ele diz, permaneçam em mim, ó a dependência, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo, nós somos o ramo, ó, não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. A videira é Cristo. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus está falando de dependência aí. Ele estabelece aqui nesse texto uma relação de dependência. Jesus está dizendo, em outras palavras, é necessário depender de mim, senão vocês não vão produzir fruto. Coloque fruto aí como você quiser agora. E o fruto a gente já falou que não é para você, é para os outros, né? Ninguém viu, o Rafael sempre lembra dessa palavra que foi em 2021, não lembro o ano agora que foi vida frutífera, mas nós falávamos sempre, né? Quem já viu a bananeira comendo banana? Quem já viu a laranjeira comendo laranja? Não, o fruto é para o outro. Mas agora coloca fruto como você quiser aí,
né? Caráter, vida, as coisas que você produz. Mas Jesus está dizendo, se você não depender de mim, você não vai produzir. Você vai se enganar. Porque você está dependendo de dinheiro, vai acabar, vai murchar dos outros, das pessoas, relacionamento, né? Então, é necessário depender de mim, Jesus. Olha o versículo 5, que é no processo de santidade, Jesus está falando. O versículo 4, ele fala que tem que depender dele, e o 5, ele diz, eu sou a videira. Agora ele claramente, de novo, repete o que ele falou no verso 1, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ó, dependência, esse dá muito fruto. E aí no finalzinho ele já acaba com aquele crente que quer depender das coisas, do dinheiro, das pessoas, do relacionamento. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. É a terceira implicação na vida daquele do processo de santidade. Dependência de Deus, dependência do nosso Senhor Jesus. Então as pessoas que fazem o que acham melhor, como Moisés, na primeira etapa da vida dele, ele fazia o que ele achava melhor, na ilusão. Tem muitas pessoas que ficam nessa ilusão a vida inteira. As pessoas que acham que fazem melhor, elas declaram com as suas vidas o quê? Primeiro, que não estão nesse processo de santidade. Porque eles falam, eu faço o que eu acho melhor, não preciso dar satisfação para ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Primeira coisa, elas não estão nesse processo de santidade. Segundo, que não dependem de Deus. É isso. É isso. Não, homem nenhum, né? Ó louco. Então, a gente precisa ir para ficar na terceira fase, que é a fase da comunhão com Deus. Mas Moisés via dessa forma e ele mudou a vida dele. E agora chega no capítulo 33 que nós lemos, né? Então, já a pessoa que depende de Deus, ela questiona a sua vida. Ela sai de um culto desse, ouve uma palavra dessa, e ela questiona a sua vida. O que eu estou mudando na minha vida? Ué, são 5 anos de crente, são 6 meses de crente, são um mês. Eu estou na igreja, ouvindo a palavra, pregação, o que eu estou mudando? Ela começa a se questionar a cada pregação, né? Cada palavra pregada, buscando o quê? Subsídio para a vida dela, buscando direção, buscando um norte, porque ela está no processo de santificação. Ela não largou isso aí, ela está... Então, é uma pessoa que depende de Deus, o seu comportamento, o que eu mudei. A gente tem que fazer essa pergunta, irmãos. Nós estamos domingo, quinta-feira teve culto. O que eu mudei do último culto para hoje? A palavra falou comigo na quinta-feira. Ah, não, me alimentei, mas esqueci o que eu comi. Tem pessoas que falam assim, não lembro o que comeu ontem. Mas o Senhor está dizendo, a palavra alimenta a nossa alma, o nosso espírito, nós precisamos lembrar. O Espírito Santo faz a gente lembrar, é Ele, porque dEle, para Ele, são todas as coisas, né? Então, esses comportamentos, a pessoa que depende de Deus, ela começa a fazer isso. Agora o que não depende, sai ali, esqueci. Deixa o inimigo roubar a semente. A semente é a palavra de Deus. Você não consegue, anota, escreve, o vídeo está gravado, vai lá de novo, vai lá, né? Mas vê lá a pregação, coloca as implicações na sua vida. É o Espírito Santo antes de qualquer coisa, né? Então, nós precisamos depender do Senhor para tudo. E não pense que não vai vir, né? Vai vir cova de leões, provação, vai vir a fornalha de fogo, e Deus não vai livrar você da cova, Deus vai livrar você, como diz o louvor, né? O leão vai jejuar lá dentro. E você sabe quem quer ser leão, né? Mas na verdade é um leão sem dente. Nós cremos e servimos ao verdadeiro leão da tribo de Judá. Vai vir fornalha de fogo, Deus não vai te livrar da fornalha, você vai ser jogado lá, mas o quarto homem vai te proteger, vai dizer, isso aqui é tudo ilusão, isso aqui é aprovação, mas não te queima porque eu estou com você. Mas ai daquele que está na primeira ou na segunda etapa, como Moisés estava, né? Esse está complicado, mas vai vir as tribulações, mas se você depende de Deus, você descansa no Senhor, você descansa. Então, é a santidade que vai te impulsionar para a dependência de Deus. Não é o contrário. É a santidade. Não, eu dependo de Deus, então eu vou me santificar. Não, é a santidade que vai te impulsionar para depender de Deus. Não dá para depender de Deus sem viver em santidade. Volta lá, Êxodo, capítulo 33, verso 1, 2, 3 e o 15, né?
Moisés, esse Moisés é aquele lá, do capítulo 3, que se aproximou da santidade de Deus. E Deus mandou ele tirar as sandálias. É aquele lá que nós falamos. E Deus disse para ele que ele tinha uma missão. Deus diz para cada crente, você tem uma missão de pregar o evangelho, né? Mas é lógico que outras missões nós também temos, ou submissões. A missão máxima para o crente é ir de pregar o evangelho. A missão de Moisés era libertar o povo, mas ele não ia libertar o povo se ele não tivesse liberto. Então Deus falou, vou te libertar primeiro. Tem muito crente querendo libertar os outros, mas ele está cheio de demônio. Se colocar a mão, ele começa a manifestar o demônio, porque ele precisa ser liberto e quer libertar os outros. E o Senhor está dizendo, olha, deixa eu libertar você primeiro. Não, eu vou libertar os outros, Moisés precisa ser liberto primeiro, para depois libertar os outros, irmãos. E aí ele é liberto, Deus dá missão para ele, assim também na minha e na sua vida. Você foi liberto, o Senhor te deu uma missão maior, que é glorificar a Ele, e de pregar o evangelho. Ele não pediu, Ele mandou a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, está condenado. Vai pregar. Mas nós temos outras missões. Nós temos outras missões, como Moisés também tinha. Ou pode chamar de submissões, está abaixo da missão maior, né? Família, trabalho, relacionamentos com pessoas diferentes. É isso que Moisés está enfrentando agora. Passou lá do capítulo 3, agora nós estamos no 33. E o Moisés entendeu. Moisés entende lá no capítulo 3, que vai se passando. E ele entende que não ia dar certo se ele não dependesse de Deus. Porque ele ia fazer as coisas do jeito dele. Lembra lá? Matou o egípcio, enterrou, ninguém viu. Fez do jeito, nem pensou se o homem era casado, se tinha filho. Não pensou em nada, ele fez por impulso. Depois no deserto lá, agradando o sogro. E como é difícil agradar sogro e sogra, né? Mas ele estava lá agradando, 40 anos, trabalhando para o sogro. Não, você vai ganhar isso, esse tanto aí, é o seu salário. Já dá para aposentar, 40 anos trabalhando, mas ali depois ele passa para essa dependência de Deus. E ele entendeu aqui, porque chega no 33, ele sabe que não vai dar certo se eu não depender do Senhor. É assim na minha e na sua vida, não vai dar certo se você não depender do Senhor. Ajuda eu a pregar, fala para o seu irmão, não vai dar certo se você não depender do Senhor. Comece a depender do Senhor, ligue-se na videira. Olha aí Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos. Não, eu tenho outra videira. Não, a única videira verdadeira é Jesus Cristo. Ligue-se na videira. E aí vai melhorar tudo na sua vida. Família, casamento, relacionamentos, trabalho. Vai melhorar tudo. Por quê? Dependência. É isso que Jesus está falando. Sem mim nada podeis fazer. Por que você melhorou até hoje? Você que já melhorou um pouco. Por causa da dependência de Deus. Senão a gente estava perdido. Então, ligue-se na videira de novo. Se você parou de santificar, ainda dá tempo de voltar, né? Então Deus oferece subsídios para Moisés, e a gente vai ver, trazer para a nossa vida, para cumprir a missão. E não só a missão de evangelizar, ou de glorificar Deus evangelizando, mas de glorificar Deus na família, no casamento, com os filhos, na escola, se você estuda, no trabalho, na rua, na sociedade, aonde for, né? Então, na dependência. Então Deus oferece subsídio, a gente vai trazer, presta atenção para você trazer para a sua vida, que agora Moisés não é mais Moisés, é eu e você, né? Então o versículo 2, Deus fala de algo bom para ele, ó. Capítulo 33, verso 2. Enviarei o anjo adiante de você. Então, primeiro que Deus fala que vai enviar o anjo, ó. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei todos os eus aí, né? Cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus. Anjo é bom, irmãos? Todo mundo com medo. Lógico que é. Deus está falando, ó, meu anjo. O salmista diz que o anjo não é para qualquer um, né? O anjo do Senhor acampa ao redor de os que o temem e os livra do mal. Então, o anjo é bom, irmãos? Está melhorando, né? Anjo significa livramento e proteção. Deus está dizendo para Moisés,
Eu vou mandar o anjo, e aí Moisés já entende, é bom, é livramento e proteção. O que mais? Ele continua falando no versículo 3, ó. Vá para uma terra que mana, agora Deus está dizendo que vai dar o leite e mel. Leite e mel. Leite é provisão e mel é prosperidade. Provisão, leite. O bebê, quando nasce, o que ele vai se alimentar? Está fraco. Do que? Quem está com sono, diga amém. Aí, ó. Tem gente chorando. O bebê, quando nasce, do que ele se alimenta? Feijoada? Se der feijoada, morre. É leite. Né? É provisão. É o que o leite, não é bom o leite? Ou o que ele representa, irmãos? Não é bom o leite? Provisão. Mas também Deus está dizendo, eu não vou dar só o leite, eu vou dar mel para você, Moisés. Mel também não é bom? Mel é prosperidade. Vai ter, eu vou, além de eu te dar a provisão, eu vou fazer você, sobressair. Vou dar prosperidade. Eu vou fazer você exceder, Moisés. O anjo bom. Leite, bom também. Mel, Moisés entende como prosperidade. Então tem anjo, tem provisão, tem prosperidade, né? Tem um anjo que é a proteção. Moisés estava sabendo tudo ali. Mas não tem Deus. Tem anjo, tem leite, tem mel, tem proteção, que é o anjo, livramento, tem provisão, que é o leite, tem prosperidade, que é o mel, mas não tem Deus. Deus diz, continua aí, vão para uma terra que manda leite e mel, parte B, eu não irei no meio de vocês. Não tem Deus. Deus diz, eu não vou. Porque se eu for, esse povo é desobediente. Se eu for, eu vou matar. Eu amo tanto que eu não vou com vocês. Olha como Deus ama. Deus diz, eu amo tanto vocês, porque aí eu não vou, porque senão eu vou matar todo mundo. Que é desobediente, é murmurador, é reclamão, é idólatra, é adúltero. Tem um monte de pecado lá. Muitos falam só da murmuração, mas tem um monte de pecado lá, como tem hoje. E aí a gente precisa santificar, porque a gente se santifica do quê? Dos pecados, irmãos. Né? E aí o Senhor fala conosco hoje essa palavra, que só dependemos de Deus se vivemos em santidade. Deus diz, não vou. Tem muito crente que, quando se fizesse essa proposta para ele, na hora ele falava, aonde eu assino? Ô anjo, livramento, provisão, prosperidade, na hora ia assinar. Mas o Moisés é aquele que tirou sandálias, é aquele que passou para a terceira fase da comunhão. Vai se identificando aí, você precisa se identificar, porque você precisa estar no processo. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Nem na eternidade, nem aí na sua casa agora, nem aqui. Não consegue ver. Vê demônio, vê enfermidade, vê luta, vê cova, vê leão, vê fornalha, não vê Deus. Moisés não conseguia ver Deus antes, ele viu a sarça, ele viu, né? E aí Deus não se aproxima. Agora você vai ter que me obedecer, agora você vai ter que crer, agora é do meu jeito. Vivia para agradar ele, vivia para agradar os outros, agora dizendo, agora acabou isso aí. Agora você tem que viver para me agradar. Terceira fase, ele está nessa terceira fase já. E já passou, até o capítulo 33. E o Moisés, ele não aceita a proposta de Deus. É o versículo 15 que nós lemos. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faças sair deste lugar. Olha aí. Pense, irmãos, hoje teria muita gente aceitando. Muito crente. Aceitando a proteção, livramento, que é bom. A provisão, a prosperidade, mas eu não vou.
Então o senhor não precisa ir, que eu assino aqui embaixo. Muito crente já tinha feito isso. Mas o Senhor está falando para mim e para você, olha, aquele que depende de Deus é aquele que vive em santidade. Então, começa a olhar como é que está a santidade na sua vida. E o Moisés diz, eu não dependo dessas coisas. Eu aprendi a não depender de anjo, eu aprendi a não depender de leite, eu aprendi a não depender de mel. Eu dependia disso, quando eu tinha ilusão, quando eu vivia na fase da ilusão, ou na fase da provação. Mas agora eu aprendi a depender somente do Senhor. Moisés está dizendo isso, quando ele fala no versículo 15, né? Então, eu dependo do Senhor. Por quê? Mel não santifica, leite não santifica, provisão não santifica, prosperidade não santifica, o anjo, que é a proteção, livramento, não santifica, só quem santifica é o Senhor nosso Deus. Do que você tem dependido? Do que você depende? Então, ele diz, ó, só o Senhor santifica. Vai ter os cananeus lá. Eu não quero me contaminar com os cananeus. Então, se eu for lá com leite, com mel e com anjo, eu vou me contaminar. E é só o Senhor que santifica. Tem os jebuseus, tem os heveus, tem os heteus, tem todos os eus lá. E eu digo, eu não quero, só o Senhor pode me santificar. Só que ele não é um malcriado que diz, eu não vou. Como muitos até pregam, né? E a gente às vezes até fala isso, e a gente tem que ler as entrelinhas. Fala para o seu irmão, tem que ler o contexto. Para entender a revelação de Deus, fala para ele. Olha o que ele diz aí, presta atenção. Se a tua presença não for comigo, ó, não nos faça sair deste lugar. O que ele está dizendo? Ele sabia, irmãos, se Deus obrigasse, ele tinha que ir, porque ele dependia de Deus. Ele sabia, ele conhecia Deus, você conhece Deus. Ele sabia que Deus mandava, ó, Moisés, vai, se eu te empurro, vai. Ele ia ter que ir. Então ele fala, não nos faça sair desse lugar. Então só a santidade de Deus é que garante da sua vida não ser contaminada com o mundo, com as coisas do mundo, com as vontades do mundo. Ele sabia disso, né? De não se conformar, como Paulo diz lá em Romanos 12, verso 2, não se conformem, não se amoldem, não se modelem ao padrão deste mundo, né? Mas que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que vocês experimentem a vontade de Deus, não se amoldem, não se conforme. Ele não queria se conformar com os cananeus, com os heveus, com os heteus lá da terra prometida. Deus já tinha falado, lá tem esse povo está contaminado, mas vocês não podem se contaminar. Deus já tinha falado para ele, falou, Senhor, e o anjo? O anjo é bom. E o mel é bom, o leite é bom. Mas eu não quero o que é bom só. Ele está dizendo, eu quero o que é melhor, Senhor. E o melhor, irmãos, tem muita gente que fica só com o bom, porque está bom, é acomodado. Não se acomode. Você precisa levar na sua vida o que é melhor. E o melhor de Deus é Deus. É Deus na nossa vida. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Ele está dizendo que não vai. Ele está dizendo, olha, se o Senhor me empurrar, eu vou. Mas o Senhor que sabe, o Senhor que manda. Mas eu não vou. Eu não me faça sair se o Senhor não for. Porque o anjo é bom, Senhor. O mel é bom, o leite é bom, mas o Senhor é melhor. Esperto Moisés, né? Mas por quê? Por causa de santidade, senão seria burro. Tem muita gente com falta de inteligência porque não vive em santidade, irmãos. E se acha inteligente. É o Moisés agora aí, por quê? É a terceira fase, comunhão com Deus. É a expressão de alguém que está no processo de santidade. É a expressão de alguém. Senhor, livramento é bom, proteção é bom, provisão é bom, prosperidade é bom, mas eu quero o melhor, é o Senhor. O melhor de Deus. De quem você está dependendo, né? Então faça essa pergunta aí, porque agora a gente vê a prova real. Como é que a dependência a Deus se expressa? A pergunta para nós, se pergunte, como é que eu vou ter a prova, fazer a prova real na minha vida
da dependência, se eu dependo de Deus ou não. Como é que eu dependo? Como é que eu faço essa prova? É na capacidade de ficar tranquilo diante das tensões. É essa a prova real. Por isso que eu disse, vai cair na prova lá. Vai ter tensão, vai ter provação, continua as ilusões, mas você está em qual fase? Está na comunhão com Deus. Então, como é que eu vou fazer essa prova se eu dependo de Deus ou não? É essa capacidade de ficar tranquilo na hora das tensões. Fala para o seu irmão aí. É na hora das tensões. Pergunta para ele. Você fica calmo na hora das dificuldades? Essa é a prova. Você fica tranquilo, calmo na hora das dificuldades? É a prova se você depende de Deus ou não. Eu estou me santificando um pouco, porque quando vem a dificuldade eu arranco os cabelos, né? Essa é a prova, no aperto, no vale da sombra e da morte. Lembra? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Dependência, ó, a tua vara, né? Vara, o teu cajado me consola, é dependência. É o salmista, Salmo 23, né? Então, no aperto, no vale da sombra da morte, eu preciso ficar calmo. O outro momento que Moisés viveu, anterior a isso daqui, e depois do capítulo 3, é na frente do Mar Vermelho. À frente do Mar Vermelho, Êxodo 14, 14. Coloca para nós só esse versículo aí, se quiser anotar, marcar ou abrir. É um outro momento difícil, prova, tensão. Porque saíram do Egito para fazer uma festa no deserto. Moisés foi liberto, que agora ele liberta o povo lá. E aí, ele está em frente ao Mar Vermelho, e o povo reclamando atrás, por que nos fez sair do Egito, Moisés? Se fosse aquele Moisés da primeira fase, da primeira fase, ele ia querer fazer do jeito dele. Talvez, sei lá, ia mergulhar no mar, já ia morrer, ou sei lá, acontecer. Se fosse da segunda fase, da provação, que ele queria agradar os outros, ele ia ceder às tentações. Vamos voltar então. Vamos voltar. Agradando os outros, você desagrada a Deus. Mas ele não está assim. Sabe como que ele está? Porque ele depende agora de Deus, está clamando ao Senhor. Senhor, como é que ele clama? A Bíblia não fala, mas ele está clamando. É o Moisés. E aí Deus fala, por que clamas a mim, Moisés? Ordena ao povo que marche. É a dependência, ó. Porque se fosse os outros Moisés, até dos 40, dos 80, não. Aí chega nesse versículo 14 aí, de Êxodo 14. E aí você precisa receber para a sua vida agora, porque o Senhor está falando comigo e com você. Olha aí, olha aí. Não é mais Moisés, irmãos, coloca você agora aí. Se você se santifica, depende de Deus, ó. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está dizendo nessa noite, Ele vai lutar por você. Você tem que ficar calmo. Não é sair gritando, amarrando, xingando, desviando, parando. Não, fique calmo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor vai prover. O Senhor vai resolver. O Senhor vai curar. O Senhor, fique calmo. Seja humilde. Seja humilde, fica tranquilo, né? Abaixa a bola. Fala para o seu irmão, baixa a bola, irmão. Se você depende dele, você confia nele. É essa a conta certa. Não, eu confio nele, depois eu dependo. Não, se você depende, você confia nele. E ele não frustra ninguém. O Senhor lutará por vocês. O Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai trazer, o Senhor vai fazer. É Ele que faz o impossível para você, mas Ele diz, para mim nada é impossível, o Senhor lutará por vocês. Então somente fica calmo. Ó, cala a boca.
quieto, né? Em outra tradução diz aquietai-vos, né? Calai-vos, nas antigas aí. É assim, se você depende dele. Ele diz, eu lutarei por vocês. E é em ficar calmo que a dependência se manifesta. Lembra dos discípulos lá na tempestade? A grande tempestade se levanta rapidamente, por causa do clima ali, dos montes, tal, ar frio com o vento ali do mar, rápido, muito rápido, uma grande tempestade. E os discípulos ficam apavorados. Vamos morrer. Ah, acabou. E aonde Jesus está? Dormindo, no barco. Você tem Jesus no seu barco? Jesus é o melhor. Não, eu tenho só o anjo. Não. Jesus é o melhor, né? Deus é melhor. Ele é o Deus, o próprio Deus. E Jesus está lá dormindo, descansando, calmo, tranquilo. Deus vai lutar por você. Deus vai lutar por você. Então vai dormir. Fala para o seu irmão, vai dormir, irmão. Por que você está arrancando os cabelos? Por que você não dorme? Por que você está louco? Né? Jesus está lá calmo. Não é para dormir, para se livrar dos problemas, não. Isso aí não, tá? É para você ficar calmo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Josafá lá em Crônicas 20. Lembra? Vem sobre Josafá, rei de Judá, os do monte Seir, os de Amon, de Moabe. Eles vão vir contra você, Josafá. E aí Josafá teve medo, ele fez o quê? Foi buscar o Senhor. E o Senhor levanta um profeta lá no meio do povo, Jaziel, o nome daquele homem, e ele diz, né? Nesta peleja, finalzinho, né? Não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vocês. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite que creem, que vivem em santidade, e tem comunhão com Deus, e viver em santidade implica independência, que depende de Deus. O Senhor está dizendo com você que vive em santidade, depende dEle. Ele diz, o Senhor lutará por vocês. E o que Josafá faz? Vamos cantar, vamos adorar, vamos fazer marcha, vamos adorar o Senhor. Ah, mas não sei que não importa, nós vamos adorar o Senhor. Enquanto eles começaram a cantar em voz alta, em culto de ação de graça. Culto de ação de graça porque iam morrer. Não, vou fazer culto de ação de graça só quando eu comprar aquela casa dos sonhos, só quando eu comprar aquele negócio, aquele carro, irmão. É para fazer culto de ação de graça quando você está na prova, na luta, na dificuldade, na tensão, e ficar calmo. Adoração, culto de ação de graça. O Senhor é bom, seu amor dura para... Enquanto eles começaram a cantar, o Senhor colocou emboscadas, os inimigos se destruíram. E Josafá e o povo de Judá olhou, só cadáver. Eles se estranharam lá embaixo. Mas foi Deus que colocou. Deus é que fez. Porque o melhor é Deus. Fala para o seu irmão, o melhor de Deus é Deus. Fala para ele, Deus vai lutar por você. Fala para ele, fica calmo. Fala para ele, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Deus nunca vai falhar. Moisés começou a aprender lá no capítulo 3. Começou a aprender lá. Quando tirou as sandálias, obedeceu. Quando ele não se aproximou, opa, velho homem Moisés, hoje eu te chamo, hoje é o seu dia. Não se aproxime. Começou a aprender, tira as sandálias. Do Horebe até aqui, né? Capítulo 33. E aí ele passou pelo mar, ele viu o mar se abrir, ele se impressiona com tudo que Deus faz. Da rocha sai água, conversa com a água, com a rocha, né? Sai água. Coisa louca, tem que obedecer coisa louca, irmãos. Deus fala, conversa com a rocha. Você vai falar o quê? Rocha? Acho que eu estou ouvindo a voz. É a voz de Deus, né? Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu você, que era muito louco. Agora você, irmãos, você não era. Nós não éramos nada e o Senhor nos fez assentar neste lugar maravilhoso que é o corpo de Cristo. Ele colocou você aí como Ele quer. Então do Horebe, ele se impressiona com tudo que Deus fazia. Ele começa a depender de Deus. Por isso ele diz aqui, no versículo 15,
não nos faz sair, porque o melhor de Deus é o próprio Deus. O melhor de Deus é o próprio Deus. E a gente está caminhando para o final e espero que você esteja trazendo para a sua vida isso. Deus é melhor. Então busque e deseje o que é melhor na sua vida. Anjo é bom, leite é bom, o mel é bom. Não se contente com isso. Busque o melhor, que é Deus. Não se contente. Não, tem prosperidade, é o mel. Tem uma teologia falsa aí, que só prega o mel. E tem pessoas que lotando essas igrejas, lotando esses lugares. É só o mel. É mel, você vai dar, você vai conseguir, você tem... Ou leite. Não, vai ter provisão, tal. Vai ter... O anjo. Tem um tempo atrás, uns 20 anos atrás, tinha até uma música do anjo. Lembra disso aí, os irmãos mais antigos? Nada contra a música, mas a gente sempre ensinava, eu não era pastor ainda, mas era ensinado a tomar muito cuidado com isso, porque tinha gente adorando o anjo, né? E esqueceu do melhor. Ele tem um contato agora, irmãos, Moisés, direto com a santidade de Deus, desde lá quando ele tira as sandálias. Ele tem um contato direto com a santidade de Deus, ele está sem sandálias, ele vive exclusivamente para Deus, independência de Deus, e agora o Senhor está dizendo, você precisa ficar calmo. O Senhor está dizendo para mim e para você, você que tirou as sandálias, tem um contato direto com a santidade de Deus, vive exclusivamente para Deus, depende de Deus, fica calmo, eu estou contigo. Deus está dizendo, eu estou com você para te livrar, eu vou pelejar por você, e você vai se calar, né? E agora, ele tinha que ficar calmo. Ele estava acostumado a ficar. Deus acostumou com essa calma de Moisés, irmãos, que o dia que ele não ficou calmo, o Senhor falou, eu acostumei tanto com a sua calma, que você não era para fazer isso aí, então você vai pagar o preço. Lá na frente, depois você vai aprender sobre isso, ou já viu falar, e eu não vou entrar nisso. Mas a calma dele era tanta, que teve uma punição, quando ele não ficou calmo. E nós? Não, eu sou filho de Deus, né? Eu sou, Jesus já veio, a palavra não muda, Deus é o mesmo, amém? O mesmo Deus, e Ele está aqui, e Ele é o melhor. Quem não depende de Deus não tem santidade. Então dá para saber se depende ou não depende. Dá para saber na pessoa. Sei que você não pode julgar, nós não podemos, né? Os pastores podem cuidar e ver e assim zelar pela ovelha, mas veja a sua vida, julgue você mesmo. Se você depende de Deus ou não. Não, quando vem as tensões, não é quando está tudo bom não, irmãos, é quando vem tensão que você precisa ficar calmo. Não, eu estou calmo o tempo todo, tal, não veio. Quando vem a tensão, quando vem a provação, como é que você se manifesta? Não se descabele, não se desespere. O Senhor lutará por você. Dependência de Deus. Anjo é bom, mel é bom, leite é bom, mas o melhor de Deus não é o anjo. O melhor de Deus não é a provisão, não é a prosperidade. O melhor de Deus é o próprio Deus na nossa vida. Se coloque em pé, vamos orar. Se você quer trazer mais essa implicação para a sua vida, dependência de Deus, continue não se conformando com este mundo, porque só Deus traz santidade. O anjo não traz santidade, o mel, a provisão não traz santidade, o mel, o leite, a prosperidade não traz, somente o nosso Deus. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Precisamos, ó Deus, nos envolver e continuar num contato direto com a sua santidade. Sem sandálias nos pés, sandálias humanas, calçamos as sandálias do Evangelho já, mas quando falamos de santidade, o Senhor já diz para nós do ponto de partida, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Falamos, ó Pai, também do viver exclusivo para o Senhor, viver em comunhão com o Senhor, para glorificar o Senhor na nossa vida, no ID do Senhor, pregando o Evangelho, glorificando ao Senhor no casamento, na família, com os filhos, na escola,
escola, ó Deus, nos estudos, na rua, na sociedade, Senhor, no trabalho, no profissional, que possamos glorificar ao Senhor, mas também, Senhor, nos nossos relacionamentos, nas nossas submissões que temos de vida, possamos cumprir o propósito do Senhor, ó Deus, porque o Senhor lutará por aqueles que estão vivendo em santidade, o Senhor vai lutar por aqueles que estão buscando a paz com todos e a santificação, porque estão vendo o Senhor na sua casa, estão vendo primeiro o Senhor, não o problema, não o gigante, estão vendo primeiro o Senhor e não as lutas, não as adversidades, por isso estão calmos, por isso sabem, Pai, que aquele que está no barco da nossa vida é aquele que até o vento e o mar obedece, e o Senhor diz: aquiete-se, acalme-se, o Senhor diz, aleluia, tão somente fiquem de pé, tão somente adorem ao Senhor na beleza da tua santidade com ações de graça, e assim, Senhor, que aprendamos mais essa implicação na nossa vida, a depender totalmente do melhor que é Deus, aleluia, o Senhor Deus é o melhor, Jesus é o melhor na nossa vida, Espírito Santo, que assim possamos praticar essa palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Que possamos continuar no processo. Mesmo que termine as mensagens sobre Moisés, sobre santificação, o processo de santificação continua até a nossa partida aqui da terra. Até Jesus vir te buscar ou buscar a igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, queríamos falar mais uma vez, queria chamar o Rafael Michele aqui, para falar do jantar de casais. Está chegando, os irmãos não deixem para a última hora, eles vão, mais uma vez, primeiro domingo do mês, né, já estamos em maio, né, amém? Pai do Senhor, igreja, amém? Irmãos, está chegando, né, o nosso jantar de casais, que já está sendo preparado, já está sendo orado, acima de tudo. Acredito que nasceu primeiro no coração de Deus esse dia, né, para todos os casais que irão participar. Venho aqui mais uma vez a convidar todos os irmãos. Irmãos, mesmo que vocês não iniciaram o pagamento, faça pelo menos a inscrição. Mande o nome para mim, para o Rafael, para a pastora, para o pastor, porque a inscrição vai ser somente até o dia 10 de junho, no próximo mês, sendo o pagamento no máximo até o dia 20 do mês 6, tá bom? Para a gente poder se organizar e conseguir fazer tudo da melhor forma que a gente tem planejado para todos, que seja um momento de glorificarmos a Deus em casal. Não seja só um momento para comermos, não fique pensando no que vai ter para comer, comida vai ter. Não fique pensando no que vai ter para comer, ou que vai ter lá de brinde ou de presente, não. Pense no momento que vocês vão estar investindo no casamento de vocês. É o momento que vocês estarão buscando a Deus em casal. E vai ser muita bênção, porque eu sei que o Senhor tem muito para acrescentar nos nossos casamentos. Amém? Amém? Irmãos, indivíduo forte, casamento forte, família forte, sociedade forte. Não é só igreja, a sociedade se torna melhor quando o seu casamento está melhor, quando a sua família está melhor. Tudo que você toca e tudo que estiver em volta será melhor. Então invista sim nesse dia, invista no seu casamento sempre. Quero até aproveitar uma coisa que eu estava conversando com o Cláudio ali, um adendo, um spoiler até de quinta-feira. Olha a vida de Jó. Deus falou para o Satanás: não toque na alma dele, toque em tudo que ele tem. Por que Satanás não mexeu com a mulher de Jó? Porque ela e Jó eram a mesma pessoa. Morreu os filhos, morreu o gado, mas a mulher ficou ali, ó, firme e forte. Abençoe,
faça para o seu casamento. Invista no seu casamento e aproveite que esta igreja tem um setor, tem um grupo, tem pessoas que querem investir no seu casamento. Amém? Obrigado pela oportunidade, irmão. Glória a Deus. Amém? Então os irmãos ouviram aí, tem que correr. Se você vai convidar um casal também, que conhece, às vezes é de outra igreja, não tem evento na igreja, que ele pode participar, convida rápido, porque os dias passam muito rápido. A gente já está em maio. A gente anunciou isso aí, acho que foi em fevereiro. Então, alguns irmãos que vão pagar à vista, né? Mas faça a inscrição, conversa com a Michelle, os casais, e convida seu parente, seu colega, que você sabe que está ali, e precisa investir no casamento também. Como disse o Rafael, né? Indivíduo santificado mesmo, forte, né? Esse forte é a santificação, porque a gente não é nada sem Deus, né? Depende de Deus para tudo. Casamento forte, sociedade, igreja, política, né? Tudo, os outros âmbitos aí da vida. A gente sabe que o problema não está lá, né? Na Câmara, em Brasília, né? A corrupção que teve, na verdade, começa na casa, na família. E precisamos investir, porque a igreja é a força que detém o anticristo aqui na terra, é o Espírito Santo e a igreja. Amém? A igreja que é movida pelo Espírito. Amém? Quero agradecer em nome do Copobim, né, o Conselho de Pastores da cidade, a igreja que esteve marchando ontem ali, que esteve participando de todo o evento, né, de uma forma ativa, e todos que vestiram a camisa, investiram na camiseta, marcharam, foram para lá, né, que nós possamos cada ano melhorar nisso daí e contagiar outras igrejas também, né? Se nós estamos unidos aqui dentro, nós conseguimos se unir fora, se unir de uma forma que possamos levar essa edificação para os outros cristãos também, e lógico, a evangelização que nós fazemos ali e já tem dado muito fruto. Cada mão levantada sua para cada casa que nós, né, simbolizamos ali naquela rua principal, mas de todas as casas da cidade, eu creio que ainda dará muito fruto. Amém? Quem dá o crescimento é o Senhor. Um planta, quem planta não é nada. O outro rega, também esse não é nada. Quem é que é alguma coisa? É Ele, é dele. E para Ele são todas as coisas. Então, que nós possamos continuar fazendo essa grande obra aí na cidade e até os confins da terra, como temos visto aí na oportunidade que temos de missões, né? Nós temos essa semana os eventos aí que já está na agenda, já está aí, os irmãos estão vendo na tela. Amanhã tem a oração, 7 horas da manhã. Terça-feira nós temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dinâmica, que você possa vir. Nós estamos aí, acho que há 3 lições do livro de Atos. É isso, né? 3 lições para terminar, mas ainda dá tempo se você quer aprender a palavra, vem, eu quero fazer um curso de teologia. Se você não vir na escola bíblica primeiro, você está na roça. Você vai chegar na teologia, já vão jogar aquela carne, aquela feijoada, e você vai morrer de diarreia espiritual, né? Então, escola bíblica dinâmica primeiro, para todo crente. Depois, é lógico, 6 meses, 1 ano, ele consegue ir para a teologia sem se matar, né? A gente tem propósito de trazer a teologia para cá também, mas isso eu fico uma outra hora. O importante é a escola bíblica, quer aprender, quer perguntar, quer né, se esmerar no ensino. Terça-feira, 19h30. Tem louvor antes, nós temos também oração, oferta, mas eu estudo de 1 hora ali. Quinta-feira nós temos o culto de intimidade com Deus, que você possa convidar, trazer outras pessoas também para a casa do Senhor. E na sexta-feira tem a tarde da bênção, às 3 horas, as irmãs e irmãos que podem vir, né? E a UFEBRAC e a UMASBRAC de 15, tá bom? E aí sábado temos a nossa ADOBRAC, que está se encontrando às 3 horas da tarde, e a JUBRAC à noite. Temos também, domingo que vem, é a nossa ceia, os irmãos estão ali preparados já com a cesta básica, para nós trazermos as primícias também, que nós possamos trazer e continuar, né, nessa santidade, dependendo do Senhor. Domingo que vem nós estamos
na Santa Ceia aqui, para a glória do Senhor Jesus. Temos evento regional também agora em maio. Eu não sei se tem um banner aí. Day Camp. É o Day Camp Family, né? Que vai ser aqui em Salesópolis. Esse evento não é um evento de casais, é um evento de família. E nós temos um investimento para fazer, porque é o almoço lá, os irmãos conhecem o restaurante da Fazenda em Salesópolis, sabe que ali tem se eu não me engano, é um valor, não vou lembrar do valor agora, mas para você almoçar no sábado, e aí a regional está fazendo, se eu não me engano é 84, é isso, né? Depois pode colocar o banner aqui no próximo culto, a gente pode compartilhar isso aí, que ainda dá para se inscrever. As inscrições ainda não se encerraram, né? Família, filho, pai, irmã, avô, tio, casal, até o dia 20. Até o dia 20 dá para inscrever. Os jovens, né? Aí a gente vai passar o dia lá, de manhã a gente tem lá se eu não me engano, tem um café lá que eles servem. Depois, a partir das 11h30, meio-dia, tem o almoço. O almoço, irmãos, é lá, quem já foi lá sabe, você pode ir lá pescar, voltar, comer de novo, voltar a pescar de novo. Não sei se só tem pesca lá, parece que eu vi uma rede de vôlei lá, o Rafael quer melhorar a rede estava toda esburacada, disse que vai levar a nossa rede, mas não sei. Você pode voltar a comer até as 4, acho que é 4h30, para comer de novo, sobremesa, fruta, e aí volta de novo, come de novo, volta. E é lógico, se for muita gente também não vai. Logo as frutas boas acabam rápido. Kiwi some, morango, né? Essas frutas mais caras. Mas que você possa participar, é um investimento também na sua família. Amém? Leva os filhos, leva a mãe, leva o pai, leva todos lá para adorar o Senhor. E teremos principalmente lá a palavra, né, que vai ser ministrada. Mas também esse momento de comunhão, de comida também, a gente tem sempre aprendido bastante na mesa. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar encerrando. Também tem um cofrinho aqui que foi cheio. Nós vamos orar por essa família. Esse é o projeto Restauração do Templo. Que você possa continuar, quem está com os cofrinhos aí possa estar trazendo para a casa do Senhor. Amém? Abençoando os envelopes também, a oferta para esse projeto. Vamos orar. Pai, obrigado por essa família. Que mais uma vez o Senhor prospere, porque eles têm o melhor na vida deles, que é o próprio Deus. E aí vem, Senhor, a provisão, o livramento, vem a proteção, vem a prosperidade, e que eles possam levar isso para onde forem, a presença de Deus, porque sem santidade, Pai, eles estão vivendo isso, e agora com essa palavra, mais uma implicação, dependência total, exclusiva de Deus, porque tiraram as sandálias. E assim, Senhor, abençoamos também cada irmão, cada irmã que veio, aqueles que não puderam vir, possa estar no próximo culto também adorando, engrandecendo, louvando o nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos digam amém. Um abraço, seu irmão, na paz do Senhor, está encerrado em nome de Jesus.